Dando início, então, à apresentação do trabalho, é uma breve discussão sobre os resultados do trabalho potencial de uso do sorgo BRS 716, sorgo biomassa para a produção de silagem. O trabalho foi elaborado por mim, Giovanni Marcos Palu, pelo meu colega Cleito Foquesato, orientado pelas professoras Gabriela Guzatti e Priscila Flores Aguirre. A alimentação de uma produção animal, seja ela para produção de leite ou até mesmo gado de corte, durante um ano, à base de pastagens, ela fica dificultada, uma vez que a gente tem os vazios forrageiros. Os vazios forrageiros eles podem ser observados nessas achuras em vermelho aqui, tanto na parte entre setembro e outubro, quanto março até maio. Nesse período é necessário fazer uma suplementação dos animais, e uma forma de estar fazendo essa suplementação é pelo uso de silagem, seja ela silagem de milho ou até mesmo silagem de sorgo. A silagem de sorgo ela é muito utilizada. No caso, o sorgo biomassa, que foi o material que a gente testou para a produção de silagem, ele foi desenvolvido basicamente para a própria produção de biomassa. Então, queima em caldeiras para a produção de biodiesel, até mesmo energia. O material ele foi testado justamente porque ele tem uma elevada produção de toneladas em massa seca por hectare. Ele permite um plantio mecanizado e todo o processo, além de ser resistente ao acamamento, e pode ser uma opção utilizada então para produção de silagem, foi o que nós testamos. Então, o principal objetivo do trabalho foi testar o material BRS 716 para a produção de silagem. Ele foi comparado com outro material que é um sorgo silageiro. O experimento ele foi conduzido em um delineamento inteiramente casualizado. Os tratamentos consistiram de 3 períodos de corte, 110, 130 e 160 dias após a emergência para o sorgo biomassa, e um corte para o sorgo silageiro, que foi realizado aos 100 dias após a emergência, que era o momento de corte preconizado para aquele material. Então, cada corte teve 4 repetições. No momento da colheita, os teores de matéria seca e da planta e a produção por hectare foram determinados. Esse material que foi ensilado ele foi acondicionado em microcios de PVC que após 45 dias foram abertos. Então, no momento da abertura dos cílios foi coletada uma amostra e essa amostra foi realizada análise bromatológica. Os resultados obtidos eles foram submetidos à análise de variância no pacote CISVAR com um teste de Scott-Knott para separação das médias. Então, na tabela 1, a gente tem os resultados de porcentagem de massa seca, pH, tonelada de massa verde, massa seca e perda de massa seca por hectare. Lembrando que as letras iguais na mesma coluna, elas não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott. Na primeira coluna, a gente tem, então, massa seca. O corte realizado no BRS 116 com 110 dias foi o que obteve a menor quantidade de massa seca. Uma massa seca adequada para a produção de silagem, então fica a gente pode observar nos 130 e 160 dias após a emergência. Já para pH, então, o material cortado aos 130 e 160 também apresentou valores bons de pH. Toneladas de massa verde por hectare, o sorgo cortado aos 100 dias após a emergência foi o que obteve maiores valores de tonelada de massa verde, bem como tonelada de massa seca. Já para a perda de massa seca, não houve diferença estatística. Então, na tabela 2, os valores de fibra em detergente neutro, FDN, fibra em detergente ácido, FDA, proteína bruta, matéria mineral e matéria orgânica para os tratamentos do sorgo silageiro e o biomassa de acordo com a época de corte. Aqui também as letras iguais na mesma coluna não diferem entre si. Para FDN, então, os valores obtidos no sorgo biomassa eles são considerados um pouco elevados, assim como os valores de FDA. Já a proteína bruta no sorgo silageiro foi o que obteve os melhores resultados, então 9,9. E já matéria mineral e matéria orgânica não houve diferença significativa nos tratamentos. Como conclusões, então, do trabalho, a gente pode dizer que, com base nos resultados obtidos, podemos sugerir que o sorgo biomassa ele pode ser ensilado, mantendo uma boa qualidade fermentativa da silagem nos cortes realizados aos 130 e 160 dias após a emergência, observado pelos ótimos valores de pH. Ainda considerando o aumento na quantidade de massa seca produzida com o passar do tempo, é plausível imaginar que o corte realizado aos 160 dias após a emergência seja o mais indicado.
Pensando em animais de alta produção, deve-se priorizar a alimentação com teores de fibra adequadas e que essa fibra seja de qualidade. Os valores de FDN e FDA do sorgo biomassa são considerados elevados. Entretanto, em épocas de seca e com uma oferta de alimentos limitada, a utilização do sorgo biomassa como fonte fibrosa pode vir a se tornar uma alternativa viável, pois apresenta elevada produção de massa seca e padrões fermentativos de uma silagem considerados adequados. Seria essa basicamente a nossa breve apresentação do trabalho. Eu agradeço a todos.